Estou de volta para falar para vocês um pouco sobre água fluidificada. O que é, para que serve, né? Bom, o que é água fluidificada? Água fluidificada é a água normal, acrescida de fluidos curadores. Em termos de espiritismo, entende-se por água fluidificada aquela em que fluidos medicamentosos são adicionados à água. É a água magnetizada por fluidos. Os fluidos você pode dizer também que são energia, que é uma energia, né? E quem faz a fluidificação da água? Em geral, são os espíritos desencarnados que, durante as sessões de fluidoterapia, fluidificam a água. Mas a água pode ser magnetizada tanto pelos fluidos espirituais quanto pelos fluidos dos homens encarnados, assim como ocorre com os passes, sendo necessário para isso, da parte do indivíduo que irá realizar a fluidificação, a realização de preces e a imposição das mãos, a fim de direcionar os fluidos ao recipiente em que se encontra a água. E como é feita a fluidificação da água? A água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como que a base pura em que a medicação espiritual pode ser impressa. O processo é invisível aos olhos mortais. Por isso, a confiança e a fé do paciente são partes essenciais, não é, para que o tratamento alcance o efeito desejado. A água é um ótimo condutor de força eletromagnética e absorverá os fluidos sobre ela projetados, conservá-los-á e os transmitirá ao organismo doente quando ingerida. A água fluidificada expande os átomos físicos, ocasionando a entrada de átomos espirituais, ainda desconhecidos e que servem para ajudar na cura. Agora, existem tipos de fluidificação da água, né? Existe a fluidificação magnética, a espiritual, a mista. A magnética é aquela em que fluidos medicamentosos são adicionados na água por ação magnética da pessoa encarnada, que coloca suas mãos sobre o recipiente com água e projeta seus próprios fluidos. Fluidificação espiritual é aquela em que os espíritos aplicam fluidos sem intermediários, diretamente sobre os frascos com água. Na fluidificação espiritual, a água não recebe fluidos magnéticos do indivíduo encarnado, mas somente os trazidos pelos espíritos. A fluidificação espiritual é a mais comumente utilizada nos centros espíritas. A fluidificação mista é uma modalidade de fluidificação onde se misturam os fluidos do indivíduo encarnado com os fluidos trazidos pelos espíritos. Como vimos, o processo de fluidificação da água independe da presença de médiuns curadores, pois os espíritos podem aplicar os fluidos sem intermediários, diretamente, sobre os frascos com água. Além disso, qualquer pessoa pode fluidificar a água, basta ter fé e concentrar-se naquilo que estiver fazendo, projetando assim os seus próprios fluidos e recebendo auxílio da espiritualidade amiga sempre presente. A ação da água fluidificada no organismo. A água é uma molécula polar composta e é facilmente absorvida no nosso organismo. Por isso, e aproveitando-se de algumas de suas propriedades, tensão superficial, condutividade elétrica e suscetibilidade magnética, é usada como agente do tratamento de fluidoterapia. Todas as reações que acontecem no nosso organismo são em soluções aquosas. As proteínas, membranas, enzimas, mitocôndrias e hormônios somente são funcionais na presença desta substância, água. A ciência denomina a água de líquido vital. Uma vez fluidificada, ingerida, a água pode provocar os seguintes efeitos: inibição da formação de radicais livres, ou seja, diminuição dos processos oxidativos celulares, diminuição da taxa de produção de gás carbônico, aceleração dos processos de fagocitose, incremento na produção de linfócitos ou células de defesa. Observa-se na membrana celular uma maior mobilidade
de íons de sódio e potássio, melhorando o processo de osmose celular, tendo um efeito rejuvenescedor no organismo. Há uma distribuição no mecanismo de transporte de vários tipos de cátions, como é o caso do cálcio. Efeitos sobre os hormônios receptores, ativação dos linfócitos por antígenos e várias lecitinas. O processo de polarização magnética induzida ou imantação da água no organismo conduz à captura e precipitação do cálcio em excesso no meio celular. Reposição da energia espiritual, renovando a estrutura perispiritual. A terapêutica com a água fluidificada traz muitos benefícios ao organismo, apesar de não poder parar ou regredir as doenças geradas por resgates, doenças crônicas e degenerativas, porém facilita a ação medicamentosa e tem se mostrado eficiente na cura das doenças psicossomáticas. Conclusão. A água fluidificada, portanto, é uma água magnetizada, principalmente pelos espíritos, contendo assim alterações ocasionadas pelos fluidos salutares ali colocados e direcionados para o equilíbrio de alguma enfermidade física ou espiritual. Para cada paciente, o fluido medicamentoso será específico não só para a sua enfermidade física, mas também para as necessidades espirituais de cada um. Deve ser usada como um medicamento. Manda o bom senso que não se utilize remédios sem necessidade. Portanto, da mesma maneira, só deve usar a água fluidificada quem de fato estiver necessitado dela. Tudo em excesso faz mal, não é mesmo? Então, gente, a água fluidificada, ela funciona também com outras pessoas, apesar delas não acreditarem, ela também tem esse efeito medicamentoso. Embora quem acredite aumenta a potência do remédio, não é? Você acreditar aumenta a potência, porque nós mesmos somos muitas vezes sabotadores, os nossos pensamentos nos sabotam a nossa recuperação física, né? Então, mesmo assim, mesmo para quem não acredita, ela é maravilhosa, ela é um remédio muito bom. E caso você não tenha um centro espírita para poder ir receber essa água magnetizada, fluidificada, caso você não saiba, não tenha tempo para magnetizar sua água ou não disponha, né, de muita energia vital, muita força para fazer isso, eu aconselho fazer a prática do Evangelho no Lar. O que é o Evangelho no Lar? Você pode pegar o livro que se chama O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro de Allan Kardec e dos Espíritos. Caso você não tenha esse livro físico, você pode baixar ele é gratuito online. Se você colocar Google Evangelho segundo o Espiritismo e por PDF, você pega esse livro em PDF e fazer a prática do Evangelho no Lar é a seguinte: você começa com uma oração do fundo do seu coração, depois você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, leia um pedaço dele, uma parte, pode abrir em qualquer lugar, não precisa ter uma ordem cronológica, e aí depois você termina com uma oração. Dentro desse período que você está fazendo essas orações e lendo o Evangelho, os espíritos eles se aproximam, os espíritos bons. E se você tiver um recipiente com água, eles vão estar fluidificando essa água durante esse processo. No final, na última oração, é que eles magnetizam, é que eles fluidificam a água, né? E aí você pode beber a água, guardar a água para o dia seguinte, porque ela dura 48 horas magnetizada, fluidificada, ou passar para sua família, para os seus entes queridos beberem, para os seus animais de estimação. Ela funciona também para os animais, tá bem? E caso você não tenha tempo de ler, você não tenha muita paciência para ler, eu fiz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que está disponível no meu canal do YouTube e também aqui no Instagram. Eu não sei se vocês conseguem pegar tão fácil pelo Instagram, mas caso vocês não consigam pelo Instagram, podem acessar o meu canal no YouTube e que tem lá a playlist
do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou deixá-la também aqui embaixo na descrição desse vídeo para vocês. E eu espero que vocês pratiquem mais a leitura. Bebam da água fluidificada, porque ela ajuda muito. E desejo a vocês um dia maravilhoso. Um beijo, Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.